Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu joinha lá, tá bom? Muito importante para nós. E obrigado para quem já se inscreveu. E a gente vai continuar respondendo a pergunta do vídeo anterior, né? Para onde vão as crianças quando morrem, certo? Certo. Esse é o tema do nosso... Foi o tema do nosso último vídeo e vamos continuar nesse. Quando nós falamos crianças, nos referimos aos pequeninos que não têm idade para saber rejeitar o mal e escolher o bem. Então, vamos ficar com isso aqui, né? Quando a gente está falando crianças, são essas crianças pequenininhas que não têm idade ainda, que nós não sabemos qual idade, mas que não sabem escolher o mal e rejeitar o bem. Então, desses pequeninos é o reino de Deus, como Jesus disse, tá? Então, essas crianças, elas morrendo hoje, elas vão diretamente para o céu. Mas no Antigo Testamento, como que era? No Antigo Testamento, as crianças morriam e iam para o Sheol, o mesmo lugar dos mortos. Nós já falamos isso no vídeo anterior, né? Porém, esse Sheol, eu vi alguém num canal da internet, que eu não me lembro onde aí, do YouTube, né? Um pregador mostrando o Sheol como um lugar paralelo, assim. Mas para mim, ele é um lugar comprido. Aqui era o seio de Abraão e aqui embaixo o lugar de tormento. Porque quando Lázaro olhou para cima, quando o rico olhou para cima, viu Lázaro no peito de Abraão. Ele não olhou para o lado, né? Então, para mim, é um compartimento grande, longo, imenso, e embaixo é um lugar de tormento, um lugar de tormento, e em cima era o lugar onde estava Abraão, né? Com os que morreram esperando um Salvador. Então, todas as crianças, essas crianças que não sabem ainda rejeitar o mal e escolher o bem, elas morrendo, elas iam direto para o seio de Abraão, no Sheol, né? Nós podemos ver aqui Davi afirmando isso em 2 Samuel 12, 23. O bebezinho dele morreu e ele chorou, jejuou tal, porque a criança estava muito doente. Mas depois que a criança morreu, então ele disse: porém agora que a criança está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então, Davi tinha convicção de que ele era salvo, né, pela fé, e portanto ele iria para o lugar onde estava Abraão, no Sheol, e ele sabia que aquele bebezinho estava lá. Por isso ele disse, né, vou encontrar com meu filho lá, eu irei a ela, tá certo? E a Bíblia responde a Bíblia, né? Você vê que esses detalhes tá respondendo, né? Tá conectando com essa passagem de Abraão, o rico e o Lázaro. Então, a Bíblia sempre responde a Bíblia. Então, você não vai encontrar uma resposta num versículo só, num texto só. A Bíblia é incrível, é fantástico. Então, nesse texto de Davi, ele deixa claro que ele sabia para onde ele ia, certo? E que a criancinha já estava lá esperando ele. Ele tinha convicção disso, né? Incrível, né? Então, as crianças que nascem mortas, ou as crianças que morrem no útero das mães, né? Mesmo que a mãe esteja grávida de 4 semanas, 8 semanas, né? Essas criancinhas, elas não sabem escolher entre o bem e o mal, elas rejeitaram o mal e escolheram o bem. Então, portanto, delas é o reino dos céus. Imediatamente morrendo, elas vão estar no céu, porque não existe mais o seio de Abraão. O seio de Abraão foi levado para o paraíso, né? Nós falamos no vídeo anterior, e aquele lugar se alargou, né? O lugar de tormento ali se alargou, o Sheol. E essas crianças morrendo, a partir de então, elas vão diretamente para o paraíso, né? Casa do Pai. No Antigo Testamento, elas iam para o seio de Abraão e hoje estão no paraíso com Jesus. Portanto, todas as criancinhas inocentes que não sabem rejeitar o mal, não conseguem ainda ser responsáveis, né, por suas próprias escolhas, elas vão direto para o lugar onde está Jesus, que é o céu, que é o paraíso, que é a casa do Pai, onde há muitas moradas. Então, a parte imaterial delas está lá. Talvez com um corpo temporário, como os adultos também, né? Possivelmente, esperando o dia da ressurreição dos corpos incorruptíveis. Mas elas estão lá. Agora, tem uma pergunta interessante. Elas estão indo para o céu
e elas ainda são crianças no céu? Hum. Vamos tentar responder isso buscando na Bíblia alguma coisa, né? Você não vai achar nenhum versículo que vai dar uma base para isso, mas existe uma certa coerência no caráter de Deus. Então, veja bem, nós acreditamos que Deus leve em consideração e respeite o crescimento natural das pessoas, né? Ou seja, a criancinha que morreu e foi para o céu, quando qualquer um de nós morre e vai para o céu, a gente leva nossas lembranças, nossas emoções do tempo vivido aqui na Terra. Agora, um bebezinho que viveu, que a mãe perdeu, estava com 6 meses de gravidez, ou que depois de nascido, tinha 6 meses de nascido e morreu, essa criança vai ter apenas essa lembrancinha no céu, que é minúscula, né? Deus respeita o processo da maturidade e do crescimento, né? A criança não vai de repente aparecer no céu e ser uma adulta. Uma criança adulta, sem lembrança, sem memória de nada, um adulto com a memória de mamar no peito da mãe. Só isso. Talvez de sentir uma dorzinha, né? Então, não faz muito sentido. Nós acreditamos sim que hoje no paraíso tem crianças, muitas crianças, das mais variadas idades, né? E nós cremos que as crianças lá são de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações do mundo. Elas estão lá no céu. E os adultos que foram criancinhas, né, de todas as épocas da Terra, estão no céu também. Por exemplo, vamos imaginar uma tribo indígena do Amazonas 200 anos atrás. Então essa tribo nunca foi evangelizada, né? Mas uma criancinha morreu, inocente. Daquela que Jesus falou delas é o reino dos céus. Essa criancinha foi para o céu. E nós acreditamos, apesar de não ter nenhum versículo bíblico que possa nos dar uma garantia, nos apoiar nisso, mas nós acreditamos que essa criancinha cresce na outra dimensão. Porque quando a gente pensa nisso, parece estranho que nós ainda temos forte o conceito de céu grego, sabe assim, dos gregos, né? Aquela coisa meio etérea, fumacinha, neblina, sem ninguém fazendo nada, mas é uma outra dimensão, onde pessoas trabalham, são criativas, adoram, cantam, né? Então, essa criança está crescendo lá. Então, uma criancinha cresceu e chegou até a fase adulta, tá certo? Então, ela é uma representante daquele povo que desapareceu. Vocês estão entendendo? E se tiver membros desse povo lá, eu creio que os anjos vão conectar essa criança com esse grupo. Não, mas nós estamos dando exemplo de uma tribo que entrou em extinção e que nunca foi evangelizado, né? Sim, mas tudo bem. Ainda vai ter um representante desse povo lá, que são as criancinhas que morreram. Mas tem de outras tribos, de outros povos que tem conexão. Não, tudo bem, isso né? Então, assim, a verdade é que no céu não vai ficar sem representante de cada etnia, de cada povo que já existiu na Terra, que existe hoje e que existirá no futuro. Então, quando fala assim que Deus vai preparar um banquete para todos os povos do mundo, tem alguém que pense assim, mas como todos os povos? Tem povos que já não existem mais e nunca foram evangelizados. Mas nós temos crianças lá representando todos esses povos, que hoje já não são mais crianças, talvez já são adultas, já cresceram, né? Bem, nós entendemos assim, né? Sim. Justamente por causa do caráter de Deus, né? O caráter, muita coisa que às vezes não está claro na Bíblia, não tem nenhum versículo que diz que as crianças crescem quando vão para o céu. Exatamente. Mas quando eu penso no caráter de Deus, eu penso assim, quando a gente morre, a gente leva, né, na nossa alma, no nosso espírito, nós levamos memórias, emoções, as lembranças. Então uma criancinha morre, que lembrança que ela tem? Uma criancinha de 6 meses que morreu. E de repente ela chega no céu, ela é uma adulta, entendeu? Não condiz muito, sabe, com o caráter de Deus. Ele respeita o processo, ele respeita o crescimento. Então, nós cremos realmente que a criancinha vai crescer no céu, vai se desenvolver naquele lugar maravilhoso e as lembranças que ela vai ter vai ser lá do céu, tá certo? Isso implica em tempo no céu, né? Bom, isso implica em tempo?
né? Porque ela está crescendo. Primeiro que nós não vemos o tempo como algo mal, né? Ele parece mal para nós aqui nessa dimensão, porque aqui nós envelhecemos e morremos, né? Apocalipse mostra alguns eventos acontecendo no céu, né? Então, primeiro vai acontecer isso, depois aquilo e outra coisa, tal, e isso implica tempo. Inclusive, foi dito para aquelas almas que foram degoladas que elas descansassem e esperassem mais um pouco até que os seus irmãos que estavam na terra também morressem do mesmo jeito. Ora, isso implica em tempo também. A ideia de tempo não é o tempo de relógio, seria aqui minutos, horas, mas seria eventos, marcaria tempo, né? Seria a ideia. Não sabemos como que é, não sabemos se o tempo de lá é igual aqui, não sabemos, essa que é a verdade. Lá nós sabemos que os eventos marcam situações, né? Porque vai ter o encontro de Jesus com a noiva, vai ter o tribunal de Cristo, depois vai ter o banquete, depois nós voltamos com o Senhor. Então ali tem uma série de eventos e é um depois do outro, né? Então nós não sabemos como que é o tempo, mas com certeza existem os eventos e o crescimento dessas crianças podem ser considerados talvez eventos, né? Então o tempo no mundo caído é algo mal, mas no céu, numa terra redimida, ele não é mal, né? Aqui o tempo marca envelhecimento e morte, mas no céu possivelmente vai marcar os eventos, como Moisés falou. Então não cremos que haja velhos no céu. Por quê? Porque o envelhecimento faz parte do mundo caído. Envelhecimento é consequência da queda, né? Nós não fomos criados para envelhecer e morrer. Nós fomos criados para chegar na fase adulta, madura, e ficar vivos eternamente. Nós somos criados para sermos eternos, né? Então foi o pecado que trouxe envelhecimento, morte, doença, tristeza e etc. Tá certo? Então no céu não tem envelhecimento. Qualquer um que vai para lá, criancinha, vai crescer até a fase adulta, a fase madura, e vão ser todos adultos lá, tá certo? E é isso. Agora, vem uma pergunta em mente. Se tem tanta criança no céu, quem é que cuida das crianças? Porque se tem criança lá, tem que ter gente que cuide. Bom, tem bebezinho, tem recém-nascido, né? Eles estão lá e quem é que vai cuidar? Existem famílias inteiras hoje no céu que podem cuidar deles e que vão ter muita alegria em fazer isso. Não vai faltar gente para cuidar dessas crianças. Mas além das pessoas, nós temos anjos que foram designados a cuidar de pessoas. Vamos ver algumas bases bíblicas aqui, né? Salmo 91, 11, Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, aquele que teme ao Senhor tem um anjo acampado ao seu redor para livrar ele de perigos, né? Já o Salmo 91, verso 11 a 12, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem de todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Então, aqui em Daniel, né? 6:22. A gente está falando esse salmo aqui está falando de Jesus, a gente sabe, mas Jesus era uma pessoa que estava aqui na Terra, né? Então nós podemos aplicar para todos nós, né? Então é dado ordem aos anjos para que nos guardem, né? Daniel 6:22 diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. São leões cuidando, são anjos cuidando de pessoas, né? Porque foi achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, porque ele estava inocente, esse anjo vem e o livra. E porque teme a Deus, o anjo vem e livra. Entendeu? Não é que você pode fazer o que você quiser da vida que vai ter um anjo livrando. Tá? É aquele que teme, aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. Então o anjo vai livrar, né? Então às vezes eu até fico pensando, né? Nós deveríamos de vez em quando falar, né? Anjo, muito obrigado pelo teu serviço aí, né? Eu sei que corre o risco de pessoas virarem para uma adoração a anjos, né? Que seria uma coisa absurda. Mas o oposto extremo disso também é ignorar esse
esse ministério, esse trabalho que Deus deu aos anjos de nos guardar, de nos proteger, tá certo? Hebreus 1,14 diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Mateus 18,10: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Então, os seus anjos, né? Então, existem anjos designados para cada um de nós e que estão sempre na presença de Deus também. Atos 12:13 é bem interessante, porque é aquela história que o Pedro foi salvo da prisão, né? Por um anjo, e o anjo o conduziu por dentro de toda a prisão até sair na rua, né? E quando viu que ele já estava seguro, então ele se ausentou. E Pedro vai na casa dos irmãos e bate na porta da frente, e uma empregada, uma menina que se chamava Rod, foi ver quem era. E quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que ao invés de abrir a porta, ela voltou correndo para contar para Pedro, para contar para os irmãos que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca? Mas ela insistia que era verdade. E aí eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Mas o que quer dizer isso, né? Que acharam que era o anjo dele. Que era comum para eles. É muito interessante, né? Quer dizer que o anjo dele, então, faz uma voz parecida com a de Pedro? Eu trabalhei na tribo Jarauara, e na tribo Jarauara é assim, né? O espírito pode se manifestar na sua imagem e até imitar a sua voz. Então, se pergunta, é você mesmo? E isso é um cumprimento de bom dia, boa tarde, né? É você mesmo? Outra pergunta interessante. Então, nós já respondemos aqui, né? As crianças estão muito bem cuidadas no céu, pelas famílias que tem lá e também pelos anjos. Agora, acho que a nossa última pergunta é: o que as crianças fazem lá no céu? Tudo o que a criança precisa e gosta de fazer. Crescer, brincar, aprender. Imagine como os adultos estão ocupados lá no céu, né? Muita gente cuidando de criança, outros trabalhando em construções. Cuidar desses pequenos é um privilégio, gente, uma honra, uma alegria sem fim. Aqui nesse mundo caído, eu fui honrada para cuidar do meu filho. E não houve alegria maior depois da minha salvação, gente. É uma coisa que eu não vou nunca esquecer. Eu estou sempre relembrando os momentos especiais. Eu estou aonde nessa escala aí? Momento muito especial de cuidar de uma criança, né? Uma coisa assim extraordinária. Então vamos usar a nossa criatividade, gente. Vamos fechar os olhos e vamos imaginar as crianças correndo numa grama cintilante, com flores multicoloridas e perfumadas, numa terra macia e rica. Vejam elas sorrindo de felicidade e paz, né? Brincam com os animaizinhos que ali existem, abraçam Jesus toda vez que encontram ele pelo caminho, né? Se aqui ele já não queria que ninguém impedisse as crianças de se aproximar dele, imaginem lá no céu, né? E elas também cantam, pulam, dançam e tudo que elas fazem é para adoração ao Rei. Então, para a gente terminar esse vídeo, uma palavra de esperança aos pais. Vocês que perderam suas crianças, eu perdi muitos bebês, né? Não nascidos, que eu vou encontrar no céu, mas alguns pais que perderam seus filhos depois que nasceram também, né, que sofrem muito de saudades, traga à sua memória, à sua mente, essa criança crescendo lá no céu, esperando por tua chegada. Mas lembre-se, somente através de Jesus é que se chega ao paraíso. Nós acabamos a nossa série sobre o céu, vamos começar um outro tema, um outro tipo de estudo para os próximos vídeos. Obrigado por compartilhar, por curtir, continua com a gente e que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo, pessoal.